E aí, pessoas, beleza? Tranquilo? Bom dia, boa tarde, boa noite, onde vocês estiverem nesse mundão de Deus. Tudo tranquilo? Tudo em paz? Como é que estão as coisas? Tudo bacaninha? Ó, agradecendo a você por estar aí, né, mais uma vez prestigiando o canal Paulo Dharma 1970. Muito obrigado por você estar assistindo esse vídeo. Muito obrigado mesmo. Agradecendo a você por essa força, por essa moral. Muito obrigado mesmo. Se você chegou até aqui, muito obrigado. Valeu. Agradecendo também a Deus, porque sem Deus nós não fazemos rigorosamente nada nesse planeta, né? Só com Deus mesmo, que é a energia, que é o ser que está aí em nós, que está, né, sempre velando pela gente, beleza? Muito obrigado, Senhor, muito obrigado por estarmos aqui mais uma vez no canal Paulo Dharma 1970. Para quem não me conhece, eu sou o Paulo do canal Paulo Dharma 1970, ó, Paulo Dharma 1970, mais uma vez aqui com um vídeo aqui no canal, tranquilo? Ó, curta o vídeo, se inscreva no canal, comente, aperta o sininho, que tá o meu Instagram, né? Arroba Paulo Dharma 1970, o meu Instagram tá aqui. Se quiser ajudar o canal, 988-290-767-91, ó. Muito obrigado mesmo, valeu? Brigadão. E aí, curta o vídeo, se inscreva no canal, comente, a gente volta já já, depois aqui de passar aqui os letreiros do canal Paulo Dharma 1970. 10 segundinhos a gente já tá voltando, tranquilo? Valeu, até já já. Tranquilo, pessoas? Voltamos, beleza? Bacaninha. Seguinte, de vez em quando a gente, né, topa com uns livros assim estupefaciantes, para dizer o mínimo, né? Assim, livros curtos, mas que marcam bastante a nossa vida, né? Eu, há algum tempo, eu até prometi para um amigo que eu ia fazer, que eu tô com um livro que há bastante tempo. E eu prometi a um amigo que eu ia fazer uma resenha desse livro. O problema é que a quantidade de material que aparece todo santo dia pra gente fazer resenha, eu vou em todo canto, sempre tem um livro que eu acho interessante, sempre tem um livro que eu acho interessante, e eu vou passando e certos livros vão ficando e eu não arrumava tempo de jeito nenhum. Mas, né, o mínimo, né, eu falei assim, cara, eu preciso fazer umas resenhas de uns livros aí que precisava, né, tal. Aí eu falei assim, cara, eu tô com esse Reações Psicóticas do Lester Bangs, esse livro aqui, vendo? Esse livro aqui há bastante tempo comigo, eu já adquiri ele há bastante tempo e eu tinha interesse de lê-lo, entendeu? Mas não achava tempo. Mas acabou acontecendo. Esse livrinho é curto, 126 páginas. 126 páginas de texto. Ainda tem aqui um apêndice aqui, né, contando o nome das bandas de rock. Para você que não uniu o nome a nada, Lester Bangs foi um dos grandes críticos, dos grandes escritores, né, um dos grandes escritores norte-americanos do século XX, da segunda metade do século XX. E ele era um crítico musical. Ele escrevia críticas musicais nas principais revistas. Ele era de 48, falecido em 82, com 33 anos, bem novo. É famosíssimo nos Estados Unidos na época, não sei se hoje em dia é mais, mas a galera que mexe com música sempre o teve em altíssima conta. Ele começou bem cedo a escrever para as revistas na Rolling Stones, Cream, e para jornais, etc. Jornais, imprensa underground. Ele escreveu para muitas revistas e a principal foi justamente a Rolling Stones entre 1969 e 1972, se eu não estou enganado, tá? Não estou enganado. Ele escreveu, era para falar das grandes bandas de rock, né, dos anos 60, né? A gente tem aqui Led Zeppelin, ó, vendo? Led Zeppelin, falar de Led Zeppelin, falar dos Beatles, olha, falar dos Beatles, né? Desses medalhões, né? E nem sempre o Lester Bangs era um cara que tava afim de falar bem falar bem das bandas, falar bem dos músicos. E ele inclusive foi mandado embora da Rolling Stones em 71, na Rolling Stone, justamente por não falar bem da uma banda chamada Coyote Hat, entendeu? Ele simplesmente não devia nada para ninguém, ia lá e descia o porrete. E aí isso não agradava aos donos da revista e acabaram mandando ele embora. Mas ele era um cara que era muito bom escritor, escrevia muito bem. Eu pude ver isso nos poucos textos desse livro, né? Porque se o cara era escritor das revistas, o cara deve ter escrito muita coisa. E nesse livro aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
textos, né, variados. Ele vai falar sobre o Astral Weeks do Van Morrison, um disco que eu tenho, mas eu não consegui achar aqui em casa. Eu tenho esse disco, eu escutei esse disco, eu gosto desse disco. Um disco de 68 do Van Morrison, Astral Weeks, do Guess Who, né, daquele American Woman, Guess Who, né, falando sobre o líder da banda. Vai falar sobre o Jethro Tull. Vai falar aqui sobre o nosso famosíssimo Jethro Tull, do Aqualung. Aqui, ó. Deixa eu pegar aqui o disco do Aqualung. Aqui. Esse disco aqui, depois eu quero descer alguns comentários sobre, né? Esse aqui, ó. Esse Aqualung, o Jethro Tull. Jethro Tull, né? Jethro Tull. Esse aqui. Jethro Tull. Ele vai falar sobre o Lou Reed também, aqui, ó. Vai falar, o Lou Reed é um dos textos mais, assim, os textos mais sensacionais que eu já li. É um texto de 1975. Ele vai falar sobre o Lou Reed, é um dos textos mais sensacionais que eu já li, tá aqui nesse livro. É um texto engraçadíssimo, mostra como é que não vou me adiantar não, depois eu falo. Ó, ele vai falar do Iggy Pop, né? Aqui nesse texto aqui, no livro aqui tem um texto sobre o Iggy Pop, aqui ó, Iggy Pop. Vai ter um texto chamado Onde Você Estava Quando Elvis Morreu, que é um texto de 1977, logo depois da morte do Elvis Presley. E tem Pensando o Impensável sobre John Lennon, que é um texto também escrito logo depois da morte do John Lennon também. Então os textos aqui, eles vão entre 1900 e... Deixa eu ver o Astral Week, ver quando é que foi escrito o Astral Week. Eu tinha uma ideia aqui, mas eu não... É um texto de 79... Um texto de 79, mas tem assim, entre 72 e 80 os textos aqui. Os textos eles vão de 1972 a 1980. Então esse Lester Bangs, ele era um cara que escrevia, né? Gostava de... Ele era um escritor em potencial, ele gostava de escrever, tinha uma ideia plena de um dia, talvez, quem sabe... escreveu um grande romance norte-americano, coisa que não chegou a acontecer, não aconteceu, mas ele era, como eu disse, bem visto pela galera. Tem até uma foto dele aqui, ó, na contracapa, na língua do livro, ele com a camiseta do ABBA, aqui, ó, camiseta do ABBA, que ele provavelmente devia gostar, tá, gente? Aqui, ó, eu tenho inclusive vídeo no canal da biografia do ABBA. Provavelmente não é citado aqui, mas provavelmente ele gostava do ABBA, porque é difícil não gostar do ABBA, né? Inclusive na própria biografia, vários músicos, várias bandas iam assistir shows do ABBA. Eu narrei isso no vídeo que eu fiz há um tempo atrás sobre o ABBA, biografia do ABBA. Então ele vai contar aqui, ele vai contar sobre esse universo caótico da música, né? Vai falar sobre essas influências, né, das grandes bandas, vai contar sobre o tanto que isso foi deixado assim de lá. Ele tava sentindo uma certa decadência na música, né? As bandas de rock progressivo, as bandas de rock progressivo que começaram a aparecer nos anos 70, né? Entre o final dos anos 60 e os anos 70. Ele vai falar sobre os Beatles, né? Inclusive nesse texto de John Lennon, ele vai contar sobre essa coisa do indivíduo já velho, barrigudo, ficar cultuando, né? Não largar o osso de certas... Ver que as coisas acabaram, passaram. Não precisa você passar o resto da vida cultuando figuras, né, que nem eram tão especiais assim. No mínimo, são seres, como tem o caso aqui do próprio Lou Reed, que são pessoas que, cara, tinham uma vida absurdamente desregrada, absurdamente louca, envolvida com drogas. O próprio Lester Bangs era um cara envolvido com drogas. Ele vai morrer exatamente com 33 anos por excesso de barbitúrico, de remédio misturado com droga, com 33 anos de idade, novinho, novo. O que são 33 anos? Entendeu? Ele vai falar sobre essa decadência, vai falar sobre a visão que ele tinha desses caras, que com o passar do tempo, né, foi declinando, que ele foi convivendo com esse povo. Ele foi convivendo com esse povo e foi reparando que eles eram... o ego lá em cima, a régua lá em cima do ego desse povo. Todos eles. E o dinheiro entrando, a grana entrando, milhares e milhares, eles perdiam contato com as pessoas, com o dia a dia, com os fãs. Quer dizer, os Beatles acabaram em 1970...
E os caras ainda ficavam, tipo o Elvis Presley, ainda fica, quando o Elvis morreu, ainda ficavam naquela expectativa, já que o Elvis morreu, quem sabe os Beatles não volte. Quer dizer, sem sentido, né? Assim, você vai viver a sua vida, vai, né, vai namorar, vai, sei lá, vai fazer qualquer outra coisa, vai casar, vai viver a vida, vai ganhar dinheiro, fica em certas ilusões. Para ele isso foi cansando. O Lester Bangs, ele foi cansando das figuras e das pessoas que, né, que não caem na real. Cresce, vai crescer, entendeu? Você vai arrumar uma família para você criar, vai casar, vai ter uma esposa, entendeu? Aí ficam cultuando essas figurinhas decadentes, aquele pessoal dos anos 60, aquela turminha dos anos 60, entendeu? Ele se desiludiu com o rock, né, com a turma do rock, aí depois veio o pessoal do punk, dos Ramones, Sex Pistols, dos Sex Pistols, a turminha do rock, aí veio os punks, aí ele logo viu que era mais uma armação, Sex Pistols, etc. Ele logo percebeu as músicas de 2 acordes, ele fez uma crítica ao MC5, a banda lá de 72, 73, MC5, que só tocava 2 acordes. Eles não sabiam distinguir uma música do outro, também não. Eu tenho CDs do MC5, eu não consigo distinguir uma faixa da outra. Também não. É complicadíssimo. A questão da música, ela foi se deteriorando até chegar no que nós temos hoje aí, os horrores que nós temos. Esse Lester Bangs, era um jornalista, considerado jornalista gonzo, né? Aquele jornalista que escrevia textos. O cara tinha uma forma de escrever o que saía da mente, ele colocava no papel, ele não se preparava. Depois, com o tempo, ele passou a preparar mais os textos deles para a revista. Ele é justamente dessa turma do Hunter Thompson, tá vendo? A turma do Hunter Thompson, aqui, né? Ó, turma que ele gostava bastante do Andy Warhol. Nesse livro, inclusive, o Andy Warhol é citado pra caramba o tempo todo, justamente com o Velvet Underground, né? E o Lou Reed. Aqui, ó, mais um material esse aqui é a edição original, tá? O original do diário do Andy Warhol, que eu ainda tô prometendo. Isso aqui é uma daquelas minhas promessas de fazer um vídeo um dia, se Deus quiser. Aqui, ó. Esse material aqui é esse aqui, ó. Esse catatal que eu tenho aqui, norte-americano, essas 2 edições que eu tenho aqui do Andy Warhol dos diários, ó. Entendeu? Então ele era um escritor muito conceituado, mas nunca produziu o livro, né, que ele queria produzir, ó. Ele queria ser uma espécie de Truman Capote, aqui, ó. Tá vendo? Ó. Breakfast Tiffany, esse livro aqui. Tô devendo pro canal fazer uma resenha do Breakfast Tiffany, que eu tenho que fazer. Isso aqui eu vi, quando eu vi isso aqui, que eu tenho esse material, eu falei, agora vou ter que ler. Ó, William Burroughs, aqui, ó. Olha a turma da qual o Lester Bangs era praticamente do mesmo naipe, da mesma força. E o cara é considerado o maior crítico musical de todos os tempos. Ele é considerado o maior crítico musical de todos os tempos. Não tem igual. Ele adentrou esse universo, escreveu pra caramba e não tem nada sequer parecido de crítica musical. Olha que eu já li muitas revistas, já li material sobre música, etc. Mas igual ao Lester Bangs, não existe. E obviamente não dá para esquecer o maior ídolo, né? Que é aquele escritor que ele mais admirava em todos os tempos, que inclusive foi a base para ele se tornar um escritor, né, de revistas, escritor musical, foi o Kerouac, né? Obviamente, não vamos esquecer disso. O maior era o escritor que ele invejava, que ele queria ser uma espécie de Kerouac. Essa turma toda que eu falei era a turma da qual ele tava jambrado ali, no mínimo, né? Era a turma que ele tava jambrado. E as figuras do rock eram figuras desprezíveis. Quem assistiu o filme Quase Famosos, né? Deixa eu ver aqui o nome é o Cameron. É o
Cameron Crowe, o diretor do Vanilla Sky, Quase Famosa, que escreveu sobre ele, ó. Finalmente, esse brilhante escritor norte-americano ganha o livro que merece. Uma jornada pelo gênio, pelo mundo e pelo espírito feroz de Lester Bangs. Leitura rock and roll. É o diretor do Quase Famosos. Você deve estar vendo o cartaz do filme aqui. E o Philip Seymour, né? O Philip Seymour, que fez o Lester Bangs no filme. Se vocês... O Philip Seymour, que faz o filme romântico, né? Segundo muitos, um filme romântico sobre os primeiros, aquele momento do rock and roll lá de 1972, 71, 72, que um garoto tipo o Lester Bangs vai escrever para as revistas. Inclusive tem a mãe tem as groupies. É um filme interessante, se você tiver curiosidade, dá uma olhada, porque vale muito a pena. E aparece justamente o Lester Bangs no filme. Vale a pena pra caramba. Deixa eu separar aqui algumas partes aqui. Deixa eu dar uma lida aqui em algumas partes. Eu separei algumas partes aqui para dar uma... Aqui, ele vai falar do... eu esqueci de citar aqui, gente. Como é que eu esqueci isso? Especial Kraft... O Kraftwerk, né? O Kraftwerk, que é uma banda alemã de krautrock. Uma banda que fez muito sucesso nos anos 70 e começo dos anos 80. Uma banda de música eletrônica, que praticamente tomou de assalto as paradas de sucesso dos Estados Unidos nos anos 70, que influenciou bandas como África Bambata, aqui no Brasil Furacão 2000, uma banda que... E o krautrock influenciou tanto, que a música acabou se transformando. Ele fala aqui, né, que quando encontra com os caras, ele vai assistir um show dos caras, os caras dizem que simplesmente a música alemã ela ia tomar conta do mundo. E ia ser assim, eles só cantavam em alemão, né? Eles eram bem alemães, bem radicais alemães, só cantavam em alemão, praticamente em alemão. E essa música eletrônica, música feita por computador, né, de época, ela ia tomar conta do mundo, ia revolucionar, e acabou acontecendo isso. Quer dizer, a música eletrônica tomou de encontro. Você não conhece Kraftwerk, meu filho, não conhece... Não sabe o que é música feita realmente, né, na mais perfeita tecnologia da época. E ele vai entrevistar os caras, a forma gélida como os caras falam com ele, uma coisa bem alemã. Tem aqui um texto interessante, que ele vai falar do Jethro Tull no Vietnã. Ele vai contar, né, que o Jethro Tull era uma banda do Ian Anderson que estava fazendo muito sucesso lá nos anos 70, né? Uma banda de muito sucesso, shows, gente para dar com ladrão, pessoas pra caramba indo assistir os shows do Jethro Tull, e ele vai assistir o show dos caras, acha tudo muito perfeito, né? Ele não gosta do Jethro Tull, não gosta, mas ele reconhece que tem havia ali um planejamento, né, de tudo que os caras faziam. O show era bem teatral, com o Ian Anderson com a flauta dele para lá e para cá, trabalhando com a flauta, as pessoas vestidas, como é que fala? Com fantasias no palco, a música celta, uma coisa muito, né, diferente. Mas tinha algo que o incomodava, né, alguma coisa ali que incomodava. Ele sabia que o Jethro Tull com o Aqualung estava fazendo muito sucesso, o Tic Zabrik também é um disco que fez muito sucesso, e ele acha esquisito, né? Aí ele tem alguma coisa que está incomodando ele. Ele fala assim, caramba, o que é que está realmente me incomodando? Qual é a... alguma coisa não está batendo. Ele tem uma coisa que aconteceu com ele, que eu vou achar aqui o textinho aqui. Ele vai falar do Aqualung, vai falar do porquê, como é que essa banda, com esse tipo de música que eles fazem, que é o tipo de música que ele não gostava, né? O Lester Bangs não gostava, mas ele não entendia o porquê, né, que isso aconteceu. Olha só isso aqui, ó. Fiquei aqui discutindo e sacudindo e não consegui definir o assunto direito. De que planeta saltaram aqueles tools, afinal? Não compreende? Até que um certo dia, bem por acaso, resolvi botar para ouvir esse álbum que estava esquecido na minha coleção, chamada Música do Vietnã. Era uma dessas coisas da Folkways, sabe? Aqueles cantos arcanos do longínquo interior do planeta. Estava aqui porque um esquerdinha me emprestou uma vez e depois sumiu de vista para sempre. Então eu botei para tocar porque estava totalmente sem saber o que queria, e ele soava exatamente como o Jethro Tull.
música folclórica das florestas vietnamitas, algumas com mais de 1000 anos de idade. E macacos me mordam se esses velhos grupos tonais não estão se juntando em coágulos em total sintonia com o que Ian e seus rapazes andam armando. Os ritmos são parecidos, apesar de não tão duros e marciais, e esses mestres de junco com suas flautas de bambu reduzem Ian Anderson a um T. Então vi que só havia uma coisa a fazer. Convenci a gravadora Warner Brothers a me arranjar um voo para Saigon só para solucionar essa parada diretamente da fonte primária. Por assim dizer, quando cheguei lá, trotei até o Palácio Presidencial, invocado, feito um búfalo, marchei lá para dentro e me plantei bem na cara do presidente Thier. Agradeço a Deus pelas excelentes relações de Mo, Austin e Washington. A história estava sendo feita aqui e agora. Aí ele pega o disco, né? Ele pega o disco do Jethro Tull e o tal do Música do Vietnã. Aí o presidente, né? O presidente do Vietnã diz exatamente isso aqui, ó. Sempre fiquei espantado, disse ele, em ver como vocês americanos conseguem se alimentar do pior tipo de lixo e ainda sobreviver, mas agora finalmente creio que entendo. Eu também não gosto do Jethro Tull, nunca gostei, nem mesmo quando todos os meus amigos tentavam dobrar meus ouvidos com This Was. Mas não, talvez pelas mesmas razões que levaram você a tais extremos. Eu não gosto deles porque você está certo, eles realmente soam como música folclórica vietnamita, e eu não sou nenhum folk. Eu desprezo esse barulho convulsivo, sem final e super ritmado. Dê-me jazz progressivo a qualquer hora. Peanuts Rucco, Beanie Teen Little, e eu fico feliz. Um homem precisa acompanhar os tempos, e os tempos pedem bop. Como pode um homem na minha posição dizer que bop é errado? Eu não cheguei aqui nadando contra a corrente. Eu vejo os soldados americanos passando pelo palácio todo dia com esses discos de bop nas mãos. E de vez em quando eu vou lá embaixo e peço para eles me mostrarem. Eu falo com eles uma língua que eles entendem. Qual é a onda, Thunderbird? E eles me respondem que a onda é hip-hop. Eu entendi pela comunicação com o seu povo que todos esses discos que eles me mostram, todas essas pessoas, Chuck Berry, Elvis Presley, os Rolling Stones, são hip-hop. Bom ou ruim. Mas como qualquer um pode ver, música vietnamita não é hip-hop, não é nem bop. É só algo congelado e desajeitado, mas ainda assim insistente. Essas culturas antigas não morrem facilmente. É por isso que eles continuam tocando esse barulho miserável nas plantações de arroz. E uma coisa como o Jethro Tull é popular com sua gente. Porque algumas pessoas, você sabe, simplesmente não conseguem engolir o hip-hop. E a razão pela qual eu não gosto do Jethro Tull, e suspeito pela qual você também não gosta de Jethro Tull, é que ele simplesmente não tem hip-hop. Ele reclinou-se novamente, mensagem dada, e sorriu. Eu ainda estava matutando acerca de suas palavras quando o embaixador de Uganda chegou junto e me deu um tapinha no joelho. Diga-me, disse ele, mas por que toda essa obsessão com o hip-hop? Eu tô falando isso porque eu, obviamente, não tenho um disco vietnamita aqui. Provavelmente eu já escutei música tradicional do Vietnã, mas é mais ou menos por aqui, ó. Ó. Mais ou menos, guardadas as devidas proporções, ó. A mulher aqui, ó, o cara aqui com violãozinho, o índio aqui com umas uvas verdes aqui, tal, tá vendo? Esses negócios aqui, ó. Victor Hara, tudo esquerda, né? Isabel Parra, Patrício Castillo, Violeta Parra, esses negócios aqui, ó. Eu já tive disco desse pessoal em CD, hein? Hoje em dia eu tenho, ó, tem vinil, tá vendo? É quase uma música vietnamita. Eu também já tive esses materiais também. Música do Vietnã eu já tive. Eu não sei onde foi parar. Tá vendo? Ó, olha só. O supra-sumo da esquisitice, ó. Aqui, ó. Aí, ó. É o Jethro Tull, bicho. Aí, ó. O Jethro Tull, ó. Música de Bumba Meu Boi. Tá vendo, ó? Sotaque do Pindaré. Tá vendo? É a música do Bumba Meu Boi. É o Jethro Tull. Ó, você aí do Amazonas aí, você do Chile, eu tô só reproduzindo aqui o que o Lester Banks, ele faz a comparação do Jethro Tull com essas músicas de raiz típica, tá vendo, ó? No meu boi. Quem tem, ó, sotaque de Pindaré, estado do Maranhão, ó. Você que é do Maranhão, por favor, tá vendo aí, ó? Eu tenho Jethro Tull do Maranhão aqui, ó, Bumba Meu Boi. Tá vendo?
Duvido que você aí do Maranhão tenha esse disco aqui, hein? Eu tenho. É o Jethro Tull do Maranhão. Aqui, ó. Eu tenho. Você, se você tem. Ó, Nueva Canción del Chile. De Chile, vendo? Eu tenho muito material exótico entre os meus discos, que eu não ia catar tudo que eu tenho. Mas você vê que, né? É os Jethro Tulls do mundo. Jethro Tulls do mundo. Vendo? Ei, meu Deus do céu. Ei, Senhor Deus. Aí o texto, o melhor texto, né, que ele vai falar, ele vai fazer uma entrevista com o... Ele vai fazer uma entrevistinha com o pessoal com o Lou Reed, né? Vamos agora louvar os famosos duendes da morte. Ou como enfiei o pé na jaca com Lou Reed e fiquei acordado. Lou Reed era uma figura, assim, impagável. Um cara, assim, que fez sucesso pra caramba lá fez sucesso junto com o David Bowie, junto com o Iggy Pop. Teve o Velvet Underground lá junto com o nosso queridíssimo Andy Warhol, que o Andy Warhol montou a banda, né, com o John Cale, a Nico aqui, ó. Tem um CD da Nico aqui, ó. A Nico, a alemã, tá vendo aqui? Que inclusive o pessoal do Kraftwerk vai falar, ó, tá vendo? A Nico, a alemã. Tá vendo? O tio seguiu aqui. Vai falar, ele vai ter essa entrevista, ele vai tentar marcar uma entrevista com o Lou Reed, mas Lou Reed era um cara muito difícil, muito difícil. Um sujeito, assim, não há palavras para descrever o que era o Lou Reed. Lou Reed era uma figura completamente louca. Viveu bastante, até morrer. Viveu bastante, mas um indivíduo completamente doido, se drogava pra caramba. Mas ele compôs lá o Transformer, o Berlim, são discos seminais da época, né? Fez muitas músicas, muitas canções que tocaram não sei se chegou a tocar em rádio aqui, ó. Tem a Sad Song, Caroline Size, o Walker on the Wild Side, Love Make You Feel, Lisa 6. Só muitas músicas, né? Muitas músicas que roqueiros adoram, roqueiros amam Lou Reed. Mas o Lou Reed nunca foi um cara fácil. Ele é considerado até por alguns pai do punk rock, né? Para alguns, pai do punk rock. Eu tenho esse CD. Eu tenho aqui os materiais do Lou Reed solo, algumas coisas do Lou Reed solo, mas eu falei assim, não vou catar tudo, porque senão a gente vai ficar aqui 3 dias aqui mostrando o material aqui. Aí o Lester Bangs, a entrevista impagável. Ele marcou a entrevista com o Lou Reed depois do show. Eles vivem as turras. O Lester Bangs ama o Lou Reed, né? Ele é um ídolo, né, para ele. Mas ao mesmo tempo ele sabe que o indivíduo é um cara decadente, né? Ele é um sujeito absurdamente decadente, assim. Não morreu porque Deus não quis à época, mas era para ter morrido. Drogado, louco. Fez um disco de música eletrônica completamente inaudível. Eu já peguei esse disco para ouvir, é inaudível. Não há a menor condição de ser escutado. A menor condição de ser escutado. Mas ele marca a entrevista, os dois ficam horas e horas e horas, um esculachando com o outro o tempo todo. Né, até 3, 4 horas da manhã, né, depois do show, e eles ficam ali falando o Lou Reed falando para si mesmo, o Lester Bangs falando com ele mesmo, nesse naipe, né? Aqui, ó, olha essa ponta aqui que eu separei, ó. Porque esse cara que fez uma carreira em cima de contrações terminais desde que o Velvet Underground surgiu, natimorto, à superfície em 66, ainda está aqui. Bem, por um lado, os Velvet emergiram de um dos vários empreendimentos de Andy Warhol, que conseguiu realizar mais coisas nessa cultura enquanto atuava em público, pelo menos, com um completo autista nulo do que praticamente qualquer outra figura dos anos 60. Lou aprendeu com Andy, principalmente como se tornar uma personalidade pública de sucesso, vendendo suas próprias manias privadas para uma audiência faminta por mais e mais esquisitices. A principal lição aprendida foi que, para se dar bem bancando esse tipo de nulidade para consumo das massas, você deve levantar de maneira inteligente muro em cima de muro para reforçar os muros que a sua própria vulnerabilidade peculiar já havia erguido ali. Em outras palavras, Lou Reed é um pervertido depravado completo e um duende patético da morte,
e tudo mais que você quiser pensar que ele é. Acima de tudo isso, ele é um mentiroso, um talento desperdiçado, um artista em fluxo contínuo e um mascate vendendo quilos de sua própria carne. Um gigolô vivendo no niilismo bronco de uma geração anos 70 que carece da energia para cometer suicídio. Lou Reed é o sujeito que trouxe dignidade, poesia e rock and roll para a droga pesada, as anfetas, o homossexualismo, o sadomasoquismo, o assassinato, a misoginia, a passividade entorpecida e o suicídio. E aí resolveu deixar de lado todas as suas conquistas e voltar à lama, transformando a coisa toda em uma monumental piada sem graça de si mesmo, como se fosse um Henny Youngman, um comediante norte-americano, repetitivo e tonto no centro da arena, murmurando frases de efeito que perdiam cada vez mais o seu efeito. Olha lá, Lou Reed tem curtido o renascimento de sua carreira solo, basicamente posando como o patife mais pé do pedaço. E não era tudo só parte do show, longe disso. As pessoas continuavam esperando que ele morresse e ele voltou perversamente, não para assombrá-las como talvez gostaria de pensar, apesar de eu acreditar que ele preferiria ter mais um disco de sucesso, nem que tenha que cantar sobre a seca na Califórnia para conseguir, mas para se alimentar, mas para se limpar, no sentido de mercado. Um amigo meu que trabalha numa loja de discos em Cambridge, Massachusetts, contou-me das pessoas que compram os discos de Lou Reed. Você tem esses tipos distorcidos de 28 anos de idade pedindo pelo Transformer e por Velvet Underground, mas a coisa mais incrível é que de repente aparecem todos esses moleques de 14 anos chegando com os olhos esbugalhados. Hey, você tem algum disco do Lou Reed? Certo. Sujeito fantasmagórico, buga-buga, entretanto seus múltiplos abusos crônicos do corpo e da mente sobem e descem de acordo com o clima. Ele se mexeu e se agitou durante toda a sua turnê na fase obesa, apesar das ingestões massivas de Valium, e por aí vai. Gente, deixa eu ver, tem uma aqui, ó. Lou Reed é um herói, principalmente porque ele representa as coisas mais F que eu jamais conseguiria sequer conceber, o que provavelmente só demonstra os limites da minha própria imaginação. Aí ele vai falar aqui dos anos 60, ó. O mito heróico, esses anos 60, o mito heróico central dos anos 60 era o detonado. Viva rapidamente, seja mal, encrenque-se, morra jovem, mas que somente espero morrer antes de ficar velho, que era uma letra do The Who, de 1965. Era toda uma atitude cool que tínhamos ou tentávamos ter. Em parte isso tem a ver com a inexistência absoluta de heróis reais, objetivos, decididos, de cabeça erguida, nobres e de sucesso. Eu mesmo sempre quis imitar o filho da mais autodestrutivo que eu visse, caso ele se comportasse com algum senso de estilo, tipo Lou Reed. Aproveitar as experiências transviadas desses caras para sair do corpo por tabela compensava, de alguma maneira, o vazio de nossas próprias vidas horrivelmente normais. É como se você nunca quisesse enxergar a realidade. É nojento demais ver alguém mandando uma parada forte pros canos e ficando azul. Não é como ouvir os discos. Que gente perdida, né? É um povo muito perdido. O próprio Lester Bangs, o pai era um alcoólatra e a mãe era testemunha de Jeová fanática, entendeu? E ele mesmo diz que ele aprendeu muita coisa com os testemunhas de Jeová. Uma das principais coisas que ele aprendeu é simplesmente querer convencer os outros. Ele aprendeu com os testemunhos de Jeová que as coisas deles eram, que as coisas dele eram as corretas, eram as certas. Entendeu? Ele levou isso justamente para o jornalismo gonzo. E por isso que Lou Reed era necessário. E o que pode ser ainda mais importante é que ele teve o bom senso, ou talvez só a mente podre, difícil dizer, de se ligar em todo o conceito de ruína, decadência, degeneração. Era uma piada e transformou-se num palhaço. O poço virou uma poça. Qualquer cabeça de bagre pode virar um degenerado, mas mesmo agora nem todo mundo se dá conta disso. Como Jim Morrison, Lou se ligou do absurdo implícito da pose de ovelha negra típica do rock and roll e a parodiou, desglamorizou, apesar de que isso talvez seja dar crédito demais a ele. Mas provavelmente ele não tinha ideia do que estava fazendo, que já é metade da mística. De toda forma, ele se saiu um belo de um palhaço,
uma espécie de Eric Burdon do desleixo. A estima persistente nos recentes releases de imprensa de Lowe de que ele é o poeta de rua do rock and roll pode ser verdadeira de uma maneira não intencional. A rua, afinal, não é o lugar mais intelectualizado do mundo. Na verdade, ela está emporcalhada de dejetos junkie e fedores de todas as estirpes. Vila dos asnos, embriaguez emborrachada. E Lowe é o rei de todos eles, de todos vocês. Cara, sensacional, cara. Isso aqui. Sensacional. Ah, se você gosta de rock, se você gosta da história do rock, se você gosta de rock and roll, esse é um livro... Pena que ele é fino, gente. Eu li isso aqui num dia. No mínimo, ele tinha que ser igual esses dois aqui, né? Ó, os diários do Andy Warhol. Ó, Catatá, ó. Tinha que ser no mínimo isso aqui, porque ele deve ter escrito muita coisa. Ele deve ter escrito muita coisa e eles publicaram só 8, 9 textos dele aqui. Muito pouco, porque escreveu mais de 12 anos de textos nas principais revistas dos Estados Unidos. Que, muito bom. Aí deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu tenha separado. Aí a entrevista dos dois é impagável. Só, você tem que ler. Tem que ler. Eu acho que tem na internet. Tem em inglês. Você pode colocar, se você não sabe inglês, tem no Google Tradutor. Bota no Google Tradutor que dá para ter uma ideia da entrevista. Mas eu acho que se você procurar, você vai encontrar a entrevista completa. Entendeu? Em português mesmo. Ó, vai falar do Iggy Pop. Como é que o indivíduo, ele vai falar, né, do Iggy Pop, como é que o indivíduo, né, ele fez tanto para se autodestruir, para destruir a carreira. Ele fez um disco, né, chamado The Idiot, né? Como é que ele se pergunta como é que um cara sério coloca o nome tá querendo, não é possível um negócio desse. O sujeito simplesmente bota o nome do O Idiota. O que ele tá querendo com isso, né? O que ele tá querendo com isso? Meu Deus. Assim, completamente autodestrutivo. Essa turma toda era absolutamente autodestrutiva. Era muita droga. Muita droga. O próprio Elvis, ele vai falar aqui do Elvis, uma coisa horrorosa. Entendeu? O Elvis se distanciando das pessoas como se fosse um deus. Entendeu? Gordo, balofo. Fazendo as mesmas coisas que os caras, né, tomando drogas da mesma forma como os outros. Uma hipocrisia feroz, com aquelas roupas ridículas, naqueles shows ridículos, né? Ele vai falar tudo isso aqui. Ó, o maior pecado de qualquer artista é o desprezo pelo público. Aqueles que se dão a esse luxo irão por fim colher o escárnio daqueles sobre quem cagaram, tanto os que viveram para sempre como o Andy Warhol, o Andy Cara Pálida Warhol, como os que morreram estilosamente cedo, como Lenny Bruce, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, Charlie Parker, Billie Holiday. As duas coisas que distinguem essas mortes da de Elvis, ele e eles tinham vícios vagamente em comum, são que todos eles morreram em decadência e que nenhum deles desconsiderava sua plateia. É por isso que me é um pouco mais difícil enxergar Elvis como uma figura trágica. Eu o vejo mais como o Pentágono, uma gigantesca instituição blindada da qual ninguém sabe nada a respeito, exceto que seu poder é lendário. Entendeu? Aí ele vai contar a história, vai aqui pegar um pouco da história do Elvis, né? Como é que um sujeito chega ao... Tipo Michael Jackson, me lembrou muito Michael Jackson também, essas figuras do tal do pop, né? Da mídia, que eles se deixam levar pela própria lenga-lenga e acabam morrendo tragicamente. Aqui, ó, vai falar também sobre John Lennon, como John Lennon morreu, né? As bobagens que escreveram à época, a imprensa escreveu à época sobre John Lennon quando ele tinha sido assassinado, assassinato político, o mártir do rock and roll, essas coisas horríveis. Aí ele vai falar que muita coisa, é muito, muito bom, gente. Assim, deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Lembra-se daquele outro sujeito, um velho amigo deles que disse uma vez: não siga líderes. Ele tá falando aqui do Bob Dylan, né? Bem, ele estava certo, mas as mesmas pessoas que pegaram essas palavras e as transformaram em bandeiras estavam violando o slogan que endossavam. E continuam fazendo isso até hoje. Os Beatles de fato comandaram, mas eles fizeram isso com uma piscadela de canto de olho. Eles podem ter sido mais famosos que Jesus, mas não creio que quiseram ser a religião mundial. Isso teria barateado e tornado cafona o que era especial e maravilhoso a respeito deles. John Lennon não queria isso. De outra forma, não teria se recolhido por toda a segunda metade dos anos 70. O que aconteceu na noite de segunda-feira, né, quando ele foi assassinado, foi só a extensão mais extrema de todas as forças que o levaram a se comportar daquele jeito. É um livro muito bom, gente.
Isso aqui, como eu falei, li de uma sentada, vale muito a pena. Olha, livro sobre drogas do William Burroughs, aqui, ó, Junkie, sobre a experiência dele sobre drogas dos anos 50. É isso aí, são materiais muito bons, que vale bastante a pena. Esse livro vale bastante a pena, como eu disse, pena que ele é fino, ele acabou rapidinho ali, rapidinho. Eu acho que se bobear, minha leitura foi mais rápida do que o vídeo que eu tô fazendo hoje aqui. Eu tenho essa impressão. Foi uma leitura rápida. Foi uma leitura rápida. Eu li hoje pela manhã e hoje mesmo eu já tô fazendo esse vídeo aqui, beleza? Então, ó, curtam o vídeo, se inscrevam no canal Paulo da Arma 1970. Você ouviu falar do Lester Bangs? Ouviu falar? Não? É um jornalista bem interessante. Tem textos dele na internet aí, se você quiser dar uma procurada. E tem esse livro aqui, você pode pedir aí pelas essas lojas de pedir livro online, beleza? Então, ufa, cansei. Curta o vídeo, se inscrevam no canal e comente aí, beleza? A gente volta semana que vem com mais um vídeo aqui bacanérrimo, bacanérrimo. Ai, como são cansativos esses... Por isso que eu não quero mais saber de Beatles, não quero saber mais desse povo dos anos 60. Pra mim, eu tô cansado desse pessoal. Tranquilo? Valeu, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Até semana que vem.